Bom dia, boa tarde, boa noite. Esta é mais uma edição de Pedro e Cora, o seu programa sobre... Nossa, mas tá tudo mudando tão rápido, né? Pedro e Cora, como vocês sabem, toda quinta-feira, toda terça-feira, no YouTube do Meio ou então na sua plataforma favorita de podcasts. Eu sou Pedro Dória, ao meu lado está minha queridíssima amiga Cora Rona. Cora, de que a gente vai falar hoje? De uma coisa que eu não conheço. Que você não conhece? A gente vai falar de casa inteligente, mas calma. Algo muito diferente está acontecendo, vem. Cora Rona, me diz aqui uma coisa. Você já ouviu falar de matter? Matéria em inglês? Não. Cora, nós todos somos matéria, como não? Mas... Sim. Quer dizer, eu supus que você estava se referindo a algo chamado assim, genericamente, sim, a resposta, de uma forma explícita e peculiar e tecnológica, não. digital. Pois é, Cora, mas haverá uma coisa que vai ser lançada naquilo que nossos amigos do hemisfério norte chamam de fall, e que a gente traduz peculiarmente como primavera aqui no hemisfério sul. Vai ser lançado o Matter. Matter é um protocolo que está chegando muito atrasado. É um protocolo que vai unificar tudo de casa inteligente. Do que eu estou falando aqui? Hoje, se você vai comprar uma lâmpada inteligente, que é provavelmente a coisa mais simples e mais básica que você pode comprar de automação de casa, você tem que olhar o que está escrito ali no selo da lâmpada. Se é compatível com Alexa da Amazon, se é compatível com... Aqui está uma estação. Olha aqui, Alexa, pare. E desculpa se eu estou acordando as assistentes das pessoas aí. Se é compatível com o assistente do Google, se é compatível com o HomeKit da Apple, se é compatível com SmartThings da Samsung, né? Já ouvi aí um outro... Desculpa. Mas o problema é esse. O problema, em essência, é... se você compra aquela lâmpada inteligente, você tem que ter certeza de que ela funciona com as coisas que você tem. Hoje, na minha casa, para você ter uma ideia, hoje na minha casa eu tenho umas 6 tomadas inteligentes ligadas em coisas específicas. Quase todas as lâmpadas são lâmpadas inteligentes. Eu tenho 2 sensores de ar-condicionado, um na sala e um no meu escritório, que servem para disparar comandos infravermelhos para o ar, né? Que não só liga e desliga, como também ajusta a temperatura. E eu tenho 4 aplicativos de casa inteligente instalados no meu celular diferentes. E se eu não tenho esses 4 aplicativos, eu não consigo configurar as coisas. Tudo é compatível com o Google, tudo é compatível com a Amazon, a maioria é compatível com a Apple. Agora, tem que procurar muito, tem que ter certeza. E se você é uma pessoa desavisada, você erra e você não... Você compra algo que não é compatível com a caixa de som que você tem. E isso é um imenso problema. Agora, por que é assim tudo... você tem que pensar no celular que você tem que pensar na caixa de som que você tem. Porque num determinado momento, quando essa coisa de casa inteligente começou a aparecer, Apple, Amazon e Google, e depois veio a Samsung, decidiram que iam competir para quem ia ser o dono do padrão. E o problema desse negócio de ser dono do padrão é que ninguém ganhou a guerra. Então, ficou esse mercado. E isso, em essência, fez com que esse mercado parasse. Porque ficou confuso. Porque as pessoas começaram a ficar de mau humor. Porque começa a ficar difícil. E começa também a ser difícil para empresas que estão fabricando os apetrechos. Vem cá, que protocolos que... eu tenho que ser compatível com X, tem que ser compatível com Y, tem que ser compatível com Z, tem que ter licença, tem que ter isso, tem que ter...
Matter vem para resolver esse problema, Cora. Em essência, o que vai acontecer com Matter é, a partir do outono do hemisfério norte, da primavera, não tem uma data ainda, a partir desse momento em que Matter nascer oficialmente, todas as coisas novas de automação de casa vão falar uma mesma língua. Então não vai importar o celular que você tem, a caixa de som que você tem, a lâmpada que você tem, e isso vai permitir que equipamentos mais caros, como a máquina de lavar prato, a geladeira, o micro-ondas, o aspirador de pó e tudo mais que a gente pode imaginar, todos esses equipamentos começarão a ser integrados também à casa inteligente, porque não importa mais que equipamento. Vai virar um Wi-Fi, vai virar um Bluetooth, né? Vai virar um USB. É aquela coisa que você tem um, você tem todos. É bom isso, né? É uma coisa espetacular do mundo da tecnologia. Não é a primeira vez que eu vejo isso acontecer, já vi isso acontecer com o GSM, com USB, com a própria web, né? Se você pensar que você não tinha um protocolo universal quando ela começou, isso também é impressionante hoje, né? Porque acontece, e não acontece só por uma guerra, não. Eu acho que acontece também porque as pessoas estão pensando na mesma coisa ao mesmo tempo. Há uma certa recorrência de ideias e você começa a desenvolver o teu troço de um lado e o outro começa a desenvolver o troço dele do outro, e as coisas são parecidas, mas não são exatamente iguais. Então, tem um momento em que todo mundo se senta e diz, vamos fazer um protocolo. Porque eu já contei aqui essa história, né? É a coisa da tomada. Você imagina quando a eletricidade apareceu? Você não, É isso. o mundo não nasceu com uma tomada de 2 pinos. Isso foi inventado numa certa altura. E ainda hoje não está unificado. Ainda hoje você Cada país tem tem a sua. cada país com uma tomada diferente, você tem que viajar com aquela porcaria do conversor, do adaptador. Esses adaptadores são ótimos para provocar incêndios. Enfim, é uma coisa que até hoje não foi resolvida, mas você imagina quando começou a eletricidade no mundo, até o pessoal chegar a uma conclusão de como vamos conectar as coisas à eletricidade? Isso demorou, isso não foi uma. Mas o mundo da tecnologia tem disso. Quando o pessoal começa a dar cabeçada demais, eles se sentam e, vamos resolver isso. E, em geral, as soluções funcionam, né? Você se lembra na época do VHS e do Betamax? É claro que eu lembro. Se bem que ficou As pessoas jovens de claro. hoje não sabem do que nós estamos falando. Não. Até que demorou pouco para o VHS ser. Bem, vamos explicar, né? Quando a gente começou a gravar vídeo, foi através de uma página do VCR, né? Videocassette Recorder. E o videocassete era o equivalente tinha fita cassete para som, para música, áudio, e você tinha uma fita maior, que era o videocassete, né? Cassete de caixa pequena em francês. E existiam 2 padrões de fita cassete, de fita de videocassete, que era o Betamax, que todo mundo diz que era melhor, superior, era um pouco menor também, e o VHS. Durante um tempo, você tinha fita VHS, filme em VHS, e tinha filme em Betamax, e tinha o aparelho Betamax para você tocar e gravar, e tinha o aparelho VHS para você tocar e gravar. E quem apostou no Betamax se ferrou, teve que comprar aparelhagem de novo, as fitas todas de novo, porque é um padrão que terminou derrotado, né? Olha, vou te contar uma coisa. Houve um escritor argentino muito conhecido chamado Manuel Puig. Escreveu O Beijo Sim. da Mulher-Aranha. O Puig, durante um bom tempo, morou aqui no Rio, morava lá no Leblon. E o Puig tinha uma videoteca absolutamente extraordinária, toda em Betamax.
Ah, E isso era um problema, porque aqui no Brasil não tinha Betamax, por causa da reserva de mercado, enfim. Aqui só se fabricava fita VHS. E o Puig tinha um fornecedor no México que gravava os filmes para ele na televisão, porque o Puig adorava os filmes antigos, então eram aqueles filmes mexicanos, filmes da América Latina inteira. O cara gravava isso para ele em Betamax e mandava, e eu ia para lá para assistir esses vídeos, a gente ficava vendo filmes maravilhosos. Eu pensei muito nessa videoteca do Puig sempre a vida inteira, porque eu pensei, digo, gente, olha, como essa coisa do padrão é importante, porque de repente você tem um tesouro ali que não toca mais. você tem um tesouro que não toca mais. Uma das vantagens do digital, e aí voltando ao Matter, isso é importante, é o seguinte: muitos desses equipamentos que já estão por aí serão compatíveis com o Matter. Você vai precisar fazer um upgrade de firmware, né? Você, em essência, vai baixar a última versão do aplicativo que controla aquele aparelho, a tomada, a lâmpada, etc. E vai ter que fazer. O próprio aplicativo vai fazer esse upgrade. As caixas mais modernas da Amazon, todas as com tela, e as mais modernas vão sofrer um upgrade. A mesma coisa vale para as caixas do Google. A Apple chegou a lançar uma caixa que não pegou, né? Que fala com a Siri, que é a assistente da Apple. Então, muitos desses equipamentos serão compatíveis com Matter, não todos, isso depende, evidentemente, do fabricante. Mas, para muito do equipamento que as pessoas têm em casa, isso vai ajudar. De qualquer forma, eu realmente acho que a existência de Matter vai fazer com que esse mundo da casa inteligente exploda, porque isso vem junto com o 5G, que também Ia dizer permite isso. muito mais, né? Uma das vantagens do padrão 5G é hoje no 4G, no espaço de uma célula, né, que é o espaço coberto por uma única antena de celular, você tem um limite de número de aparelhos que podem estar ligados simultaneamente. No 5G, esse limite é tão grande que você pode ter trocentos equipamentos inteligentes ligados na rede celular. E você tem todo esse momento que é extremamente propício à automação de tudo, das ruas, dos carros, das casas, das casas. Olha, Então, eu vou te dar um exemplo de um equipamento que eu tenho aqui em casa, que nasceu antes do tempo dele e hoje você pensa, olha, está aqui uma das coisas de casa inteligente que provavelmente é um nicho que vai crescer, porque eu há, sei lá, 10, 15 anos, eu fiz uma compra maluca. Eu estava andando um dia no shopping da Gávea e tinha uma cama em exposição no meio do shopping. Sabe aquelas coisas de pop-up store, não sei o quê? Então, tinha uma pop-up store de uma cama. E o que essa cama fazia? Massagem e levantava a cabeceira e levantava os pés. Era uma cama da Tempur. E eu estava morta de cansada. E aí o vendedor, que era um bom vendedor, me disse: você não quer experimentar? Olha aqui, isso aqui. Eu me deitei naquilo, aquela cama fazendo massagem nas minhas costas. Eu vou te contar, eu comprei aquilo em 24 vezes, 24 prestações, só para você ter uma ideia do que era a cama. Eu tenho essa cama até hoje, ela funciona até hoje. Ela funciona com um controle remoto. Eu trato esse controle remoto melhor do que qualquer outro objeto na minha casa, porque o dia que esse controle remoto morrer, acabou a minha cama, porque essa empresa já nem funciona mais no Brasil. E eu pensei, digo, essa cama, a essa altura, deveria se poder conectar com o celular. Você faz um pequeno computadorzinho para ela, com Arduino. Fui ler sobre isso, descobri que nos Estados Unidos já tem algumas pessoas que fizeram isso, que fizeram um sistema para a cama que se conecta ao celular e tal. Então, você imagina, quando a gente pensa em casa inteligente, quando a gente pensa nos vários usos que podem ter essas coisas, esse é um deles também. Porque essa minha cama foi uma extravagância há 10 anos, mas ela pode vir a ser absolutamente comum e rotineira daqui a 2 anos ou 3. e Evidentemente. Cora,
um outro modelo e tal, mas essa ideia. Então, você imagina que coisa linda, porque eu uso essa cama, ela tem uma posição para ver televisão. Então, eu aperto essa posição e a cama. Os meus netos são inteiramente apaixonados pela minha cama. Assim, se você perguntar para eles o que eles querem de herança na minha casa, provavelmente será a minha cama. Mas, Cora, não é só faz massagem e que muda a posição. Tem uma outra coisa que já existem camas autônomas que fazem, e se as pessoas estão achando, eu não acho, se as pessoas estão achando que isso que você escreveu na sua cama é um luxo, imagina a cama que se faz, se arruma, né? Que estica o lençol. Já existem camas que esticam o lençol e põem o edredom por cima. Eu estou falando edredom porque a prática do hemisfério norte é usar o edredom, né? Não uma colcha como nós costumamos usar aqui no Brasil. Mas existem já camas que fazem esse tipo de coisa. E você tem toda a razão. O problema de muitas vezes é que você fabrica uma coisa dessas e é uma empresa que fabrica e depois ela quebra tudo mais. É por isso que é importante, principalmente quando a gente está falando de equipamentos eletrodomésticos mais caros, que não é uma lâmpada, é por isso que é importante você ter um protocolo padrão. Porque isso quer dizer que o seu equipamento continuará funcionando com um único aplicativo. Você não precisa mais, como eu tenho hoje, de 4 aplicativos diferentes para todas. Pois é. Porque sim, ele até obedece às ordens da minha assistente digital. Mas para eu programar e botar dentro da rede e tudo mais, inicialmente eu preciso do aplicativo dele. E isso não era padronizado até agora. Vai fazer. Mas olha, essas coisas todas, a gente não sabe o que a nossa casa, a nossa vida vai ficar mais fácil. Porque a gente ainda está preso à realidade antiga, em que isso não era possível. Mas quando você permite uma tecnologia dessas florescer, as ideias começam a aparecer. Então, um monte de desenvolvedores, de quem a gente ainda nem ouviu falar, um monte de marcas que amanhã serão absurdamente familiares para a gente, mas que ainda nem foram feitas, vão começar a pipocar aqui e ali. Então, você imagina, sei lá, uma panela de arroz. Hoje você já tem panela de arroz automática, mas não é prático. Você está saindo do trabalho, quer dizer, isso pensando que alguém vai voltar ao escritório, que também é outra coisa que a gente está naquele momento misturado. Mas é uma coisa que a gente pensa de, poxa, eu saí do escritório, eu ligo a minha panela de arroz, porque o arroz você pode deixar na panela de arroz. Quando você chega em casa, o arroz já está pronto, olha. Claro, o arroz já está pronto e a casa já está ali em 20 graus, apesar dos 43 graus lá fora no verão do Rio de Janeiro. E você não precisa dizer que você está saindo, porque quando você sair, o teu telefone avisa. O telefone vai dizer, panela, ela saiu, hein? Pode começar a pegar no trampo, quer dizer... É isso. E a geladeira já vai botar na sua lista de compras que o leite acabou. E se você quiser, a lista de compras já é mandada para o supermercado uma vez por semana, sem que você interfira. Basta você dizer, olha, eu quero ter sempre leite, eu quero ter sempre isso, eu quero ter sempre aquilo. A gente vem falando da geladeira inteligente há pelo menos 15 anos. Claro, só que agora existe a tecnologia para fazer, né? Exatamente. O primeiro modelo de geladeira inteligente que eu vi, eu acho que não foi nem nenhuma empresa de geladeira, não, foi na IBM mesmo. E eu pensei, que coisa interessante, mas a gente vê tanta ideia que nunca vai em frente, que é tão interessante. E, por outro lado, a gente vê ideias também que apenas ainda não tem o material, né? Mas que, de repente, tem. Clara, eu estou fascinado com o mundo que vai existir em 2030. Eu também, eu também. Doido para chegar lá. Você imagina você estar no teu computador e você abriu
o teu programa de supermercado. E aí você pensa, meu Deus, mas como é que eu estou de laranja? E você não precisa ir até a cozinha, isso também é um comodismo, hein? Mas você não precisa ir até a cozinha, digamos que você está no escritório, digamos, na cidade, e você está fazendo as compras no escritório e você não sabe quantas laranjas você tem na geladeira. E aí É você verdade. liga, você vai dar uma olhada na sua geladeira. Gente, é uma bobagemzinha, o mundo não precisa disso, nós vivemos muito bem sem isso até hoje. Tudo bem, mas nós vivemos muito bem sem água quente em casa, sem água corrente, sem luz elétrica, né? A gente viveu É, muito bem nas cavernas, por que que a gente saiu de lá? porque a gente sempre sai, e a gente sempre É, muda, a gente sempre transforma, e no fim das contas, todos os nossos programas são um pouco sobre isso, né? são. Clara, nos vemos na terça-feira? Sim, senhor. Então, até terça-feira.